Já está gravando? Deixa eu ver aqui. Agora começou para valer a gravar. Vocês estão me escutando? Está tudo funcionando bem? Bom, então aqui vou começando aqui o modelo AK. Né? Esse modelo se chama AK porque a função de produção tem essa forma AK. Tá? O que aconteceu com aquela função de produção que a gente tinha antes? Primeiro, né, o alfa é igual a 1. Por que o alfa é igual a 1? Porque nós queremos um modelo, né? Nós queremos construir um modelo. Nossa hipótese é que o produto marginal do capital é constante. Então, alfa vai ser igual a 1 para garantir isso. Então, a função de produção vai ser linear no capital. Tá vendo? Essa foi uma hipótese que a gente colocou no modelo. A gente acha, né, que essa hipótese no modelo faz sentido. Né? Então, vamos modelar o modelo dessa maneira, com retornos marginais constantes do capital, certo? Ou seja, uma função de produção que vai ser linear no capital, tá? O capital vai aumentando, o produto vai aumentando proporcionalmente ao capital, tá? Essa proporção é dada por esse A, né? Como você pode ver, é só dividir os dois lados da função de produção pelo capital. Meu Deus, cachorro. Que você tem, né, A igual a Y sobre capital, produto sobre capital, tá? Então, A também é a razão produto por capital. Mas também é a produtividade marginal do capital, porque é só você pegar essa função de produção, né, e derivar ela em relação ao capital. Como é linear no capital, 1 vai cair, né, vai ficar 1 vezes A vezes K elevado a 1 menos 1. 1 menos 1 é 0, então K elevado a 0 vai ser 1. Ou seja, produto marginal do capital vai ser igual a A, tá? Então, por isso que esse modelo se chama AK, tá? Mas a intuição do modelo é de um modelo de learning by doing. E depois, na segunda parte, por enquanto, a gente vai fazer esse modelo, né? Vamos tirar aqui a sua taxa de crescimento. Depois eu vou explicar para vocês a intuição dessa externalidade, né? Por que esse modelo chama, por que esse modelo simplifica para isso daqui que é AK, tá? Mas por enquanto, vamos partir dessa função de produção aqui, dizendo que a gente quer, né, uma função de produção linear no capital, porque a gente quer a produtividade marginal do capital constante, certo? E aqui a gente não está olhando, é um modelo simples, nós não estamos nos preocupando com o crescimento populacional, porque uma das implicações desse modelo, né, é que o crescimento, ele acontece, né, mesmo sem crescimento populacional, mesmo sem progresso tecnológico, tá? Bom, então, a função de produção vai ser AK, isso que dá o nome ao modelo. O produto marginal do capital é A, né, que é a derivada do produto em relação ao capital, certo? Que também é a razão produto por capital, porque é uma função linear, né? A razão e a derivada dá na mesma, certo? E a dinâmica da acumulação de capital ainda é muito parecida com a do modelo de solo, né? Ou seja, a variação do capital no tempo vai depender da capacidade de investimento da economia e da necessidade de investimento da economia, tá? Como aqui a gente não está olhando para a população e não estamos olhando para o progresso técnico, nós queremos um modelo bem simples, porque ele é capaz de derivar crescimento de longo prazo, mesmo sem progresso técnico, mesmo sem crescimento populacional, né? Então, aqui a gente não está levando em consideração, nós estamos trabalhando com o capital no nível, nós temos a taxa de investimento e temos a depreciação física do capital, tá? Nós sabemos, né, que no estado estacionário, né, a acumulação de capital tem que ser igual à necessidade de reposição do capital, né? Ou, quer dizer, o investimento capital tem que ser igual à necessidade de reposição do capital, né? Mas aqui vai existir esse estado estacionário? Será que vai existir? Não, né? Por que não vai existir? Porque nós estamos falando de produto marginal do capital constante. O que trazia existência, né, de estado estacionário era o fato de que a produção crescia com o capital, mas crescia a taxas decrescentes. Isso fazia com que, a partir de um certo momento, não é mais
né, é interessante aumentar esse capital, porque a contribuição para a produção dele era muito pequena e o custo de manutenção desse nível de capital tão alto é muito alto, né? Isso não vai acontecer nesse modelo. Não vai, porque esse modelo, aqui a produtividade marginal do capital é constante, ou seja, dá para crescer infinitamente. Esse modelo é muito legal, né? Se a gente conseguisse pôr ele para funcionar na economia, seria incrível, né? Ele é muito legal, você pode crescer para sempre, infinitamente. Mas ele tem a sua contribuição, porque essa questão do learn by doing é uma questão importante também, tá? Bom, então o que a gente vai fazer para a gente chegar aqui, pelo menos a taxa de crescimento? Desde que a gente não vai ter um nível de equilíbrio, porque esse nível de equilíbrio nunca vai acontecer, então a gente não vai ter o produto no estado estacionário, a gente não vai ter o nível do capital do estado estacionário, porque esse estado estacionário não vai existir, né? Esse produto vai crescer para sempre, esse capital vai crescer para sempre, tá? Mas a gente pode calcular aqui a taxa de crescimento do capital. Como é que a gente faz isso? Bom, vamos começar, né? Dividir. Bom, primeiro, né? Vamos começar colocando, né? Onde tem esse Y, a função de produção, que é a K. Tá? E aí a gente fica com isso daqui, né? O capital varia no tempo de acordo com a capacidade de investimento da população, da economia e a necessidade de investimento da economia, tá? Agora vamos dividir os dois lados dessa equação por K. Por quê? Porque a gente fica com a taxa de crescimento do capital, né? K ponto sobre K é a taxa de crescimento do capital. Então, se a gente dividir os dois lados, né, dessa igualdade por K, o que a gente vai ter? Taxa de crescimento do capital. Aí a gente vai ter a taxa de poupança multiplicando, né, o produto marginal do capital, menos a depreciação física do capital, tá? Isso aqui é que vai determinar a taxa de crescimento do capital. Qual que é a implicação disso? A implicação disso é que quando você aumentar, né, políticas que aumentam o investimento, né, em acumulação de capital, vão aumentar a taxa de crescimento do capital. Não é mais o nível como era no modelo de solo. No modelo de solo, políticas que aumentavam o investimento aumentavam o nível do estado de capital, né, do estado estacionário, mas não a taxa de crescimento. Aqui vai aumentar a taxa de crescimento, certo? Porque a taxa de crescimento, ela depende dessa taxa de poupança, né, ou de investimento, porque aqui poupança é igual a investimento, certo? Então, a única coisa que a gente precisa garantir é que, né, a taxa de poupança vezes a produtividade marginal do capital seja maior que a depreciação física, a taxa de depreciação física do capital, porque isso aqui tem que ser positivo porque o capital está crescendo. Se isso for verdade, esse capital vai crescer infinitamente, tá? E como a função de produção ela é linear no capital, o produto também vai crescer nessa mesma taxa e vai crescer infinitamente. Tá? Então, aqui, a taxa de crescimento do produto é igual à taxa de crescimento do capital e que vai ser dada, né, por essa diferença aqui, né, que é a diferença entre a taxa de poupança, a taxa de investimento, vezes a produtividade marginal do capital, menos a taxa de depreciação física do capital. Tá? Então, a gente só precisa, né, que SA seja maior que D, tá? Para que a gente tenha investimento, investimento não, desculpa, para que a gente tenha crescimento persistente do PIB, tá? Mesmo sem progresso técnico. Tá certo? Eu acho que eu vou continuo ou paro o vídeo por aqui? Não, eu acho que eu vou continuar e vou fazer o gráfico. Aí a gente fecha e eu faço um pouquinho gráfico na mão, tá bom? Eu acho que o próximo que vem é o outro modelo, é isso. Ah, não, são as implicações. Tá, eu acho que eu vou fazer o gráfico aqui. Não vai ficar muito longo, não, o vídeo, tá? Mas aqui, então, como é que é o gráfico, né? Um gráfico tipo solo do modelo AK, né? Por quê? Porque no gráfico do solo a gente tinha, né, a poupança, né? A gente tinha a depreciação, né, que é a depreciação aumentada, e quando as duas se cruzavam, a gente achava o estado estacionário. Mas lembra, porque o produto marginal do capital era decrescente, né, a poupança fazia alguma coisa assim, e em algum momento ela cruzava aqui
né, a depreciação, tá? Na verdade, eu acho que aqui devia ser K sobre K, né? Porque aqui, senão aqui estaria multiplicando por K, aqui estaria multiplicando por K. Acho que faltou um Kzinho aqui, né? Mas tudo bem, acho que vocês entenderam aqui. Vão entender de qualquer forma. Então, aqui, nesse gráfico, a gente tem representado aquela situação, né, em que SA está sempre acima de D. Né? Então, o que acontece? Eles saem de um momento inicial, né, onde o capital é igual a zero e o produto é igual a zero, né? Aí, qualquer investimento em capital vai fazer com que, né, o capital cresça, certo? E aí, quando cresce, o investimento é maior que, né, a taxa de investimento é maior que a taxa que a necessidade de acumulação de capital. Então, vai fazer com que o capital sempre cresça. Então, o capital está sempre crescendo nessa direção, certo? Porque essa diferença vai ser a taxa de crescimento do capital. E ela é positiva porque a SA está acima de D, tá? E aí que a gente tem essas implicações para o modelo que estão escritas aqui, acho que eu já falei, né? Um pouco para vocês, né, que a taxa de crescimento da economia é uma função crescente da taxa de investimento, né? Então, assim, políticas públicas que aumentam permanentemente a taxa de investimento da economia aumentarão a taxa de crescimento dessa economia permanentemente também, né? Então, não precisa ter progresso técnico, não precisa ter crescimento populacional, a única coisa que precisa ter é o produto marginal do capital constante, tá? Então, que é a nossa hipótese. Então, a única coisa que a gente precisa garantir é que essa hipótese seja boa o suficiente, né, para representar a realidade. Porque se ela for boa o suficiente para representar a realidade, nós estamos num paraíso, a gente pode estimular crescimento para sempre, certo? E aí é por isso que o modelo de capital de Lucas, né, é considerado um modelo intermediário entre o modelo de crescimento exógeno e o modelo de crescimento endógeno, né, porque ele tinha, né, produto marginal do capital decrescente, né, a gente tinha um alfa lá menor do que 1, mas, né, como no modelo AK, a gente tinha geração de conhecimento, né, que gerava externalidade, né, que gerava que gerava externalidade e aí fazia com que o produto aumentasse, né? Então, no modelo lá de Lucas com capital humano, o que a gente tem? Mais tempo gasto com educação, ou, né, maior número de trabalhadores no setor, né, de produção de conhecimento, fazia com que a produtividade do setor de serviço aumentasse. Né? Esse conhecimento gerava uma externalidade no setor de serviço que aumentava a produtividade. E isso é que fazia com que o produto crescesse para sempre. Né? E aí, nisso que ele é parecido com o modelo AK. Tá? Então, vou parar por aqui, vou deixar esse item 4 próximo vídeo, e eu vou brincar um pouquinho no celular e no papel com os gráficos, tá bom? Vou fazer um pouquinho os gráficos com você, de novo, né? Esses vídeos ninguém é obrigado a assistir, né? Assiste quem acha que ajuda, né? Disponibilizei aí várias oportunidades para vocês para acompanhar a disciplina. Para mim, o mais importante é que vocês tenham um aprendizado efetivo da disciplina. Se lendo as notas, se assistindo os vídeos que foram disponibilizados pelo curso que foi oferecido na USP, se vocês estão acompanhando meus vídeos. O importante, né, é que quando vocês sentam para fazer a lista, vocês tenham a sensação de que vocês estão aprendendo e conseguem resolver com certa tranquilidade as listas, tá bom? Se não é isso que está acontecendo, de novo, aparece no meu horário de atendimento, aparece no horário de atendimento da monitora, ou entre em contato com a gente, tá? Que o importante é vocês buscarem um aprendizado. Então, até daqui a pouco. Vou parar de gravar aqui, deixa eu ver os três clicados.